Nada trivial, e hoje é dia de aprender neurociência, né? Hoje, no quadro Aprendendo Neurociência, o quadro que vai ao ar nas terças-feiras, nós vamos trabalhar um tema que vira e mexe me perguntam. As pessoas querem saber qual é a diferença entre neurotransmissor e hormônio. E o maior barato aqui, tem gente que usa esses dois termos como se fossem sinônimos, né? E eu vou explicar para você tudo isso aqui, agora, no seu Nada Trivial, porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça, não é mesmo? O quadro Aprendendo Neurociência é um oferecimento do Instituto Conectomos, lugar onde você definitivamente vai aprender neurociência do jeito correto, com as pessoas que sabem o que é a complexidade do funcionamento cerebral, e os cursos, o trabalho, os grupos de estudo, tudo que acontece no Instituto Conectomos, você descobre lá no site www.institutoconectomos.com.br. E se você tiver com preguiça, pode mandar uma mensagem direto no WhatsApp, 11 95146 0515. 11 95146 0515. Tem gente para te atender no comercial, assim, no horário comercial, obviamente, né? Não me manda mensagem na madruga e espera ser atendido na hora que não vai rolar. Mas no horário comercial você vai ser atendido e vão te ajudar a compreender qual é o curso correto para você que está iniciando ou para você que já está caminhando na neurociência e que precisa de uma orientação sobre qual é o próximo passo para esse processo de aprendizado, tá? Então vamos lá, vamos à nossa história de hoje. Qual é a diferença entre hormônios e neurotransmissores? Por que algumas substâncias são as duas coisas ao mesmo tempo? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, adrenalina. A adrenalina ela é, ao mesmo tempo, um hormônio e também um neurotransmissor. Noradrenalina, a mesma coisa. Tem hora que ela aparece como neurotransmissor e tem hora que ela aparece como hormônio. E ainda tem uma super exceção que eu vou deixar para o final, porque aí sim você vai entender o tamanho da complexidade que tem nessa história, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, nós estamos falando de comunicação celular no nosso organismo, tá? Isso vai ser importante, a comunicação celular vai ser importante para todas as formas de vida. E basicamente, essa comunicação se dá por fenômenos químicos, tá? Isso vai acontecer na natureza em momentos assim, por exemplo, uma bactéria, uma colônia de bactérias, ela pode reconhecer que existe uma fonte de glicose em algum ponto do ambiente onde ela está, porque ela tem detectores para perceber a presença dessa glicose. Então, ela consegue se orientar o seu comportamento para conseguir obter essa fonte de energia, né? Isso é muito interessante, porque ela consegue efetivamente identificar no seu ambiente quais são as fontes de energia que estão disponíveis e como que ela obtém essas fontes de energia, certo? Então, isso é uma comunicação química já, tá? Mas é óbvio que durante o princípio da evolução, essa comunicação química ela foi se elaborando, ela foi ficando cada vez mais precisa, né? E nós vamos começar a ter moléculas que têm este mesmo papel em diferentes espécies. Então, para vocês terem uma ideia, dopamina, que é um neurotransmissor badaladíssimo, né? Você já encontra essa substância tendo uma função bem parecida, inclusive, com a que ela tem em nós, seres humanos, em um verme, tá? Um animal invertebrado, tá bom? Já é possível a gente encontrar dopamina regulando o comportamento. Então, muitas das heranças químicas que nós temos hoje, elas vêm de longa data no nosso processo evolutivo, na evolução da vida, tá? Mas olha que interessante. O princípio da comunicação química, ele fala de uma perspectiva que é da especificidade. E a diferença que existe entre neurotransmissores e hormônios diz respeito exatamente a essa especificidade. Por quê? Quando você fala de um hormônio é uma substância que é liberada na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Essa substância, ela geralmente é liberada por uma glândula, não obrigatoriamente, mas a coisa que libera o hormônio chama glândula porque libera o hormônio, entendeu? Então, vai ser rara vez que você vai ter liberação de uma substância na corrente sanguínea que não seja por uma glândula, né? Porque você vai chamar de glândula justamente o órgão que faz esse tipo de papel, né? Que são as estruturas do sistema endócrino, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar o hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano é interessantíssimo, porque o hormônio tireoidiano ele é uma sinalização para o corpo inteiro para que você mobilize energia e entre em atividade.
Então, você sabe que se você conhece alguém que enfrenta hipotiroidismo, quer dizer, alguém que tem uma diminuição da produção de hormônios tiroidianos, essa pessoa tem excesso de peso, o metabolismo dela é lento, ela tem lentificação do pensamento, ela tem obviamente obesidade, porque ela não queima muita energia. Né? Isso tudo porque o hormônio tiroidiano seria responsável para sinalizar para o corpo que é hora de queimar, é hora de usar, é hora de ir para cima. Né? Tem disponível, vamos dizer assim, vamos para frente, vamos usar essa energia. Enquanto o hipertireoidismo, que seria o excesso do hormônio tiroidiano, é justamente o contrário, é uma pessoa pilhada, uma pessoa que não tem regulação, não tem aquele dimmerzinho, assim, sabe, de atividade, ela está no talo o tempo inteiro. Né? E isso tem a ver com a liberação do hormônio tireoidiano. E aí, gente, esse hormônio ele atua no corpo inteiro. Então, todas as células do organismo vão ter acesso a esse hormônio porque ele está na corrente sanguínea. E, por outro lado, esse hormônio ele tem receptores específicos. Então, ele atua nas células que têm ouvidos para escutá-los, vamos dizer assim. E você tem ali uma molécula que é capaz de reconhecer o hormônio tireoidiano e responde a esse hormônio tireoidiano, modificando sua síntese proteica, modificando seu modo de ação, seu metabolismo. Isso é genérico, tem um grau de especificidade grande relativo a que função, mas um grau de especificidade muito baixo, de seletividade muito baixo, em relação a que tipo de célula vai obter essa informação. Porque praticamente todas as células têm receptores para o hormônio tireoidiano, né? Agora, vamos pegar um hormônio um pouco mais específico. Vamos pegar uma ocitocina. A ocitocina é legal a gente usá-la como exemplo, porque no final ela vai nos surpreender, né? Ela vai ser justamente um desses hormônios que tem uma vida meio dúbia. Mas a gente já chega lá, é a exceção da exceção da exceção. E aí, pessoal, essa perspectiva do hormônio da ocitocina, ela é bem interessante porque você vai ver que ela tem uma ação muito mais específica. Ela tem trofismo, por algumas células musculares que estão associadas à contração do útero, à contração da glândula mamária e à contração da glândula mamária, do útero. Para se vocês fizeram alguma coisa, basicamente é isso. E isso vai funcionar tanto durante, por exemplo, o orgasmo, quanto durante o parto, né? E depois em todos os movimentos de lactação do bebê. Mas a ocitocina, ela tem outras ações que estão muito ligadas, por exemplo, ações no sistema nervoso, tem a ver com comportamento maternal, por exemplo, mas ela não é, ou pelo menos até que a gente saiba, um hormônio importante para a função, por exemplo, do rim, certo? O hormônio tireoidiano já é, porque ele estimula as células renais a fazerem o trabalho delas. E a ocitocina, até onde eu me lembre, tem pouco efeito no rim. O contrário, que é uma prima irmã da ocitocina, que é a vasopressina, tem um efeito dramático no rim, super importante para o rim. A vasopressina é aquele hormônio que é inibido quando a gente ingere álcool. Então, a gente faz mais xixi, etc. e tal, porque justamente a vasopressina, que não está sendo liberada por ação do álcool, faz com que você desregule todo o seu metabolismo de água, quer dizer, quanto de água que eu vou jogar para fora, quanto que eu vou reter, né? E aí você fica parecendo um Zé Mijão, de tanto que vai ao banheiro quando consome álcool. Não tem nada a ver com a quantidade de líquido que você está tomando quando você está ingerindo álcool, mas sim com essa regulação dos hormônios, entendeu? Bom, já volto na história da ocitocina. Agora vamos falar um pouquinho de neurotransmissor. Neurotransmissor é outro jogo. É molécula química também, mas que ao invés de estar sendo liberada na corrente sanguínea, ela está sendo produzida por um neurônio, está sendo liberada em uma fenda sináptica, um lugar bastante específico. O mecanismo de ação é rápido, rapidamente ela vai ser recaptada. Por quê? O neurotransmissor ele não quer ser liberado para todo mundo e durar um tempo de ação. Ele quer ser liberado muitas vezes para apenas um outro neurônio ali na fenda e ter uma ação instantânea, tanto do ponto de vista da velocidade com que ele é liberado, quanto também com a velocidade com que aquele efeito é reduzido, é extirpado, né, eliminado. Tanto que quando você se medica, por exemplo, com inibidores da recaptura de serotonina, o que você está querendo é que a serotonina que você mesmo produz se mantenha por mais tempo na fenda e tenha um efeito mais duradouro, porque provavelmente você não está tendo uma liberação de serotonina suficiente para manter o seu humor, para manter o seu engajamento, para manter o seu
elan vital, vamos dizer assim, né? Que é muito importante para você, que é justamente o contrário dos sintomas da depressão, da percepção ali de que você está deprimido, né? A serotonina tem um papel importante aí. Então, quando você usa um inibidor da recaptura da serotonina, você está aumentando o tempo em que você tem serotonina nesse espaço. Então, o efeito do neurotransmissor perdura por mais tempo, portanto, aumenta o efeito, certo? Bom, então, tem hormônio que é neurotransmissor, tem neurotransmissor que é hormônio? Não. Pelo seguinte, a molécula, eu vou dizer para você, vamos falar da adrenalina, por exemplo, que são os dois. A adrenalina é uma catecolamina. Esse é o nome dela químico. Ela tem um grupo catecol, que é uma organização molecular bem conhecida, pendurada como amina. Então, ela chama catecolamina, assim como a noradrenalina, como a dopamina também são. Então, o nome dela, a classe química dela, não é hormônio, não é neurotransmissor, é catecolamina. Só que ela atua como hormônio quando ela é liberada pela adrenal, né? Pela medula da adrenal, por exemplo. E ela atua como neurotransmissor quando ela é liberada por neurônios, que estão usando a adrenalina como fonte de comunicação. E tem uma coisa linda, né? Porque vai ter um momento em que ela é liberada dentro do cérebro, mas ainda assim, como ela está sendo liberada em uma área muito grande dentro do cérebro, não dá para a gente dizer que ela está trabalhando exclusivamente como um neurotransmissor. Então, aí a gente está nas exceções. Mas eu volto nisso, tá? Vocês me lembrem de comentar com mais cuidado num outro vídeo esse papel da formação reticular, tá bom? Eu prometo que semana que vem eu falo sobre isso aqui no Aprendendo Neurociência, porque é muito interessante esse trabalho, né? Da adrenalina e também de outros neurotransmissores que vão agir de forma global no cérebro. Vocês vão gostar desse tema também. E aí, pessoal, quando essa mesma noradrenalina ou adrenalina estão sendo liberadas pela glândula, ela chama hormônio, uma catecolamina hormônio. E se ela está sendo liberada pelo neurônio, uma catecolamina neurotransmissor. Entende? Então, hormônio ou neurotransmissor não tem nada a ver com a qualidade química daquele substrato ou daquela molécula. Tem a ver com a função que ele exerce dentro do corpo. Tá? Até porque nós não comentamos, mas existem elementos que são de comunicação, inclusive autócrina. Quer dizer, a própria célula libera uma substância para que ela escute o recado que ela tem para dar. Essas são as coisas da biologia, que as pessoas acham que houve um projeto maravilhoso para ser feito, mas na verdade é um monte de puxadinhos que vão chegar e vão levar a gente a essa função maravilhosa que a gente considera perfeita, porque é perfeita pela redundância, é perfeita justamente porque tem muitos recursos, né? E, para terminar, vou contar o paradoxo aqui da ocitocina. A ocitocina, ela é liberada por uma porção de uma glândula chamada neurohipófise. A hipófise é uma glândula grande. Ela é composta por dois tipos de tecidos. Ela tem uma parte do tecido dela que é endócrino, tem origem exatamente igual às outras glândulas. E ela tem uma parte que tem a origem igual aos neurônios, que é uma porção que está ligada ao hipotálamo. Então, a gente chama de adenohipófise e neurohipófise. A neurohipófise é quem produz a ocitocina. E aí o barato é um neurônio que produz a ocitocina, mas ele libera na corrente sanguínea. Então, nesse momento, não dá para saber direito se é um neurotransmissor ou se é um hormônio. Mas eu vou com a maioria que chama de hormônio, porque está sendo liberado na corrente sanguínea. Ok? Então, é assim. Não é simples, não é trivial. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça, mas não é por isso que a gente não consegue entender. É só ir devagarzinho, tateando e encontrar o caminho certo para compreender esses meandros, né, da biologia, do funcionamento cerebral, da nossa fisiologia, que são fundamentais para que a gente entenda definitivamente o que significa o funcionamento cerebral. E se você tem interesse em se aprofundar, não esquece, o Nada Trivial Aprendendo Neurociência é um patrocínio do Instituto Conectomos, e lá é que a gente faz isso acontecer, essa mágica acontecer, de trazer a neurociência para realmente ser acessível, não simplificando, mas explicando. E eu te espero lá. Um grande abraço e até o próximo.